Muito bem, acho que agora está gravando, né? Bom, sejam bem-vindos aí, vocês estão hoje no online, no Fuja do Nabo para REC, e quem estiver vendo depois aí, seja bem-vindo a esse vídeo. A gente vai cortar o Fuja hoje em vários pedacinhos, então eu vou sempre pausando depois nos 2, 3 exercícios, e aí vai ter várias partes. A gente vai deixar disponível depois lá no YouTube, no canal Educacional THM. Eu vou falar bastante dele, porque o que não dá tempo de resolver aqui, eu já indico o vídeo, a gente já coloca o link do vídeo no material para ficar mais fácil. E, bom, eu sou o Thiago Marum, temos o Vinícius Castanho, que está aí com outro codinome hoje, mas está aqui com a gente aí no backstage, ajudando, vai estar contribuindo também com os comentários de vocês, me avisando alguma coisa aqui. Se vocês tiverem dúvida, me avisem a qualquer momento, tá bom? Não vamos passar, já que foi um semestre sofrido aí de estatística até agora, não vamos passar mais um semestre desse com essa matéria pendente aí, tá? Vamos passar nessa REC. Antes de tudo, queria saber de vocês, foi realmente muito avassalador aí? Quantas pessoas que pegaram, assim? Eu tô vendo que já tem 30 por aqui, então deve ter bem mais que ficaram de REC. O que vocês acham que tá... O que mais pegou? O que eu quero saber é isso. O que mais pegou? Foi P1, foi P2? Tinham o mesmo peso? Não tinham? Ô, louco, Lucas, é isso mesmo? 75% pegou REC? 75% não pode ser. Da sua turma, né? Ou de todo mundo? Da sua turma, beleza. Pegou e não, porque 75% são, de 800 alunos, são 600, né? P2 tinha peso maior. Quanto que tinha de P2 o peso? Tá, 60% da nota. Letícia achou a P1 mais difícil, tá. O estilo da prova estava mais pesado, o Matheus falou aqui. Eu percebi isso quando eu fui dando uma olhada, a gente conseguiu, o pessoal do Grêmio disponibilizou aqui, acho que as 2 provas para mim, e assim, eu fui ler as questões, elas estão práticas, elas não estão assim, não dá para dizer que é uma prova de cálculo que você vê a integral e não sabe onde usa a integral, não é um negócio assim, até que tá, olha, tem um saco aqui, não sei o quê, tem 2 variáveis não sei quais, eu estou usando para isso, aquilo, estou avaliando isso, aquilo. O problema é que eu não sei se as listas de questões que vocês têm estão assim também, e essa é uma dúvida. Que material vocês tiveram, além das aulas práticas, aí, das aulas presenciais, o que vocês estavam estudando? É aquela lista ainda da professora Linda, que tem umas 90 questões, ou teve algum projeto? O que foi o material para estudar para as provas? Essa é uma coisa que eu queria saber aqui. Tá, é a lista, né? E aí, tá, e eles deram 2 simulados. Ah, é? A gente tem esses simulados, será? Disponíveis? Eles tinham a cara da prova também? Não. Ou eles eram bem mais faceizinhos? Sabe dizer? Se eles eram mais fáceis que a prova, ou se era o mesmo nível? Tá, tá. Qualquer coisa, se vocês se sentirem livres, pode abrir o áudio e falar, viu? Mas eu tô lendo aqui. Tá. O que eu vou fazer aqui? Qual que é a ideia? A gente tem um pouco mais de 1h30, 2 horas, para discutir o que vai cair na REC. A REC vai cair os 2 temas igualmente. Então, o que era P1 que tinha menos peso, agora vai ter igual peso, vamos colocar assim. Eu vi que vocês fizeram um formulário e aí já estava bem indicado o que vocês queriam ver nos Fujas, né? E aí tinha o de estatística, e o de estatística era muito exercício, e tinha alguns tópicos, como a nova, p-valor e não sei o quê. A ideia aqui é passar pelas questões, resolver algumas, as que não for resolver direto, que eu não tive tempo também a gente teve essa prova muito pouco tempo até aqui, eu não lembro se foi ontem, se foi anteontem, mas tive pouco tempo de parar e ver questão por questão e elaborar uma resolução. Mas a gente vai passar pela questão falando, olha, você tem que fazer isto, o vídeo desse assunto é esse, a gente bota o link, e a ideia é que você calcule esse valor e depois com esse valor você obtenha a resposta. Pronto, vai ter algumas que vai ser assim. Especialmente as de tabela que você fica muito tempo na questão. Eu realmente quero tentar passar. Eu acho que eu tenho, Iago, é isso que eu estou dizendo. Foi essa que a gente recebeu agora há pouco. Se eu tenho as provas desse ano, né? Eu acho que a gente tem, então
Bom, eu vou fazer assim. Eu tive acesso com o pessoal do Grêmio. Eu vou mandar aqui para o Luiz o que eu tive acesso. Eu não sei como é que vocês vão divulgar essa informação. Eu não me comprometo, eu só estou recebendo e compartilhando informações para o bem dos alunos, tá? Deixa eu deixar com o Luiz aqui. O Luiz me confirma se chegou esse link aí. Top. Acho que eu já tinha te mandado, né? Mas tudo bem, te mandei agora de novo. Chegou, vou compartilhar. Então, eu acho que são as provas desse ano. Enfim, vai ser um material referência para a gente ver a sessão de agora, tá bom, Iaco? Bora lá. Vou fazer isso aqui. Vamos começando. Vocês me interrompam, por favor. Pergunta mesmo. Não deixa. Vocês já estão no ao vivo, vocês não estão assistindo o vídeo gravado. Quem está no vídeo gravado pode deixar nos comentários que a gente olha. Mas quem está agora ao vivo aqui, aproveita a oportunidade. Já pergunta, já tira a sua dúvida. A gente vai ter o quê? São 10 questões de novo? Ou são mais questões por ser uma REC? Vocês sabem disso? Não sabem. Mesmo formato. Então, são 10, né? São 10 questões, tudo teste. Tá. Vamos lá, eu deixei aberto aqui. Minha internet está compartilhada? Alguém me dá um alô aí? Sim, por favor. Tá sim. Tá. O que eu já fiz? Ó, eu já deixei aberto aqui. O que vocês estão vendo? Só para não ficar jogado total. O R. Vocês estão vendo a tela de um programa que chama R. O R é a linguagem de programação. Vocês estão vendo a tela de um programa chamado RStudio, que vai ser onde eu vou botar o roteiro da nossa aula. Então, vai ter aqui Fuja do Nabo. Deixa eu já botar a data do jeito certo aqui, ó. 2/2 de 23. Aí, por exemplo, vai ter uma questão que eu vou resolver com vocês, que é da P1 a questão 2. Eu já vou deixar o link da aula aqui e vou resolver a questão sem calcular na mão. Eu vou falar, ó, os dados que o enunciado deu são esses, a gente vai fazer uma operação, calcula. Aí já vai ter aqui, ó, o dado calculado, já vai ter o resultado do item. Eu vou mostrando, eu vou indicando para vocês no mouse, mas a ideia é não perder tempo com a conta. E aí, depois ali da nossa sessão, eu deixo também esse arquivo que eu estou gerando aqui com o Luiz e ele divulga para vocês. Então, vai ser um roteiro da aula que vai falar, ó, P1, questão 2. Você vai ter que pegar o enunciado lá nesse drive que a gente passou. Então, a questão 2 está aqui, ó, no exercício 1 e 2. E a resolução dela no Full já está aqui, ó. Você vai fazer isso, aquilo, a gente vai comentando junto, chega no resultado. Vai ter coisa que eu vou mais comentar. Eu acho que eu vou tentar adaptar o Full que a gente já dá uns 5, 6 anos, para focado em explicar as questões, o que envolve elas e como você vai resolver. Se der tempo de resolver junto, vamos resolver junto. Mas se eu ver que está gastando muito tempo, vamos explicar como funciona, deixar indicado, deixar a aula indicada e vocês vão fazendo e a gente tem mais alguns dias para atender vocês. Ó, essas questões o pessoal não resolveu, faz a resolução para a gente e tal, a gente pode ajudar assim, tá bom? Então, vamos lá. A Vini já aceitou aqui, o pessoal que entrou. Vamos lá. Vou pegar um primeiro tema aqui. Essa supostamente é a P1. Eu não sei. Fala. Tem pergunta no chat. Boa. Tudo bem se eu já perguntar, depois você acabar de dar alguma coisa de teste de hipótese? Vamos lá, Roberto, manda. Abre o áudio que é mais fácil. Thiago, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Beleza, tô sim. Manda. Então, eu queria saber especificamente de um exercício da PSUB de... A única que tem, eu acho, no Drive é a PSUB de 2019. É uma questão que a gente fez aqui, eu fiquei com uma dúvida, que, assim, você acha melhor se eu comentar a questão para você olhar ou eu pergunto a dúvida geral, assim, que eu não sei se vai ficar muito abstrato? Tá, o que eu pensei? A gente começa pela P1 e vai para P2. Na P1 eu acho que ainda não cai teste de hipótese. Pelo que eu vi, talvez ia até intervalo. Deixa eu ver aqui daí a gente faz na sequência da aula mesmo, porque daí vai aumentar beleza. A complexidade. Mas a ideia é eu ter acesso a essa questão e a gente discutir junto, tá? Tá bom. Porção, deixa eu só ver, ó. As chances de um jogador mal ser reprovado. Aqui já é teste. Então, ó, faz o seguinte, eu não sei se você tem o contato do Luiz, o Luiz já me passa, eu depois já separo aqui a questão. E a gente abre aqui e faz junto, pode ser? Tá, eu não tenho o contato dele não, como é que eu...
Como é que a gente faz, Luizão? Tá, você manda. Boa, 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 boa. Então faz assim, Roberto, eu vou lembrar. Se eu não lembrar, você me lembra lá. Quando eu estiver falando, vamos falar de teste de hipótese, a gente já vê isso, pode ser? Beleza, obrigado. Que isso. É porque daí segue a sequência, né? Eu acho que é legal seguir a sequência. Ó, isso aqui é mais fácil, aqui é P1, vai indo, vai indo, vai indo, chegou na P2, a nova é o final, entendeu? Tá, valeu. Beleza. Bora lá, então, gente. Primeira coisa, questões de P1. Ah, uma coisa importante antes de começar, né? Tem temas que eu vou passar mais rápido, porque eu não sei o que cai numa REC, mas eu imagino que são 10 questões, eu vou priorizar os temas que são mais prováveis. Então vai ter coisa que eu vou falar, isto é tal tópico, não vou usar o tempo do nosso precioso Fuja para resolver um tema que pode ser uma questão ou não. Eu vou com certeza focar no que eu tenho certeza que vai cair. Então, começa a primeira questão dessa prova que eu estou vendo aqui. Tá difícil para mim até ler isso aqui. Vocês conseguem ler também ou não? Biólogos empregam esquemas, não sei o quê. Dá para ler na minha tela isso aqui? Ou tá difícil também? Tá bem difícil. Tá. Vocês vão ter que... O que a gente faz? Eu vou ter que acreditar. Eu vou lendo a questão e vocês vão abrindo... Mas assim, vão abrindo esse drive que a gente passou no chat aqui, vocês irem acompanhando. Mas essa primeira questão é uma questão de verossimilhança, de função de verossimilhança. O que é isso aqui? Essa é a questão mais cálculo que tem. A gente não vai fazer ela agora, mas o que você precisa saber? Você precisa aplicar lá uns LNs, uma derivada igual a zero, e aí com isso você chega no termo N que ele quer. Não dá tempo de explicar, mas eu acho que se você pegar 2, 3 questões que já fizeram isso, você aplica nessa daqui e vai dar certo. Eu não quero fazer porque é muito mais cálculo e eu acho que vocês conseguem... essa dedução na mão, eu acho que eu não tenho certeza se numa prova que cai o conteúdo do semestre inteiro, se vai cair verossimilhança. Se cair, é um problema mais de cálculo. Vamos para a segunda questão, que eu quero debater com bastante cuidado. Eu vou tentar... Puta, tá difícil de ler aqui, mas eu vou pedir para vocês irem acompanhando comigo, qualquer coisa vocês me avisam. Teste 2. P1 desse ano, aparentemente. Uma indústria de cimento tem uma máquina automática que enche sacos de cimento de 50 quilos, segundo uma distribuição normal. Beleza, tem uma máquina que enche os sacos com 50 quilos. A máquina pesa o cimento dentro da embalagem. O peso líquido declarado do cimento é de 50 quilos. Tá. Sabe-se que a embalagem pesa 1 quilo sem variação. Isso aqui, quando eu li isso aqui agora há pouquinho, falei, caramba, que embalagem pesa 1 quilo? Mas tudo bem. Sabe-se que a embalagem pesa 1 quilo. Uma amostra de 4 sacos de cimento forneceu os seguintes pesos. E aí, tem aqui 51,97, eu já transcrevi para cá. Vou mostrar para vocês. Ó, 51,97, então, vou tentar escrever mais ou menos assim. Uma máquina, vou deixar a questão aqui, ó, uma máquina enche sacos de cimento com 50 quilos, a embalagem pesa 1 quilo. Estou tentando resumir o enunciado para a gente poder focar na questão. A embalagem pesa 1 quilo, e mais uma amostra de 4 cimentos forneceu os seguintes pesos. Tá, temos uma amostra de 4 sacos de cimento com os valores. Deixa eu botar aqui que eu já tinha copiado, fica fácil. Os valores, pronto. O que ele pede? O preço do saco de cimento de 50 quilos hoje é R$ 36,00. Tá, vamos olhar essa amostra. 51,97, 50,76, 52,5, 51,83. Então, a máquina, além do 1 quilo da embalagem, ela está um pouquinho descalibrada para cima. Ela está enchendo mais. A indústria quer saber quanto está perdendo em reais por entregar sacos com mais do que 50 quilos de cimento. Forneça, utilizando um nível de 95% de confiança, o valor em reais máximo médio do cimento que está sendo entregue a mais aos compradores. Então, cada saco de 50 quilos custa 36. A empresa quer saber quanto gasta a mais pela máquina estar
Vou colocar assim, descalibrado. Tudo bem? Quer saber, né? Quer saber com um nível de 95% de confiança. Pergunta. Eu sei que as questões que estão na lista de exercícios talvez não sejam tão aplicadas, mas vocês entenderam o problema em si? Legal. Não muito? Tá, vou ler de novo. Deixa eu já separar isso aqui que o Guilherme falou. Temas para a gente ficar de olho. Deixa eu botar aqui. Vou botar assim, ó. Temas para ficar de olho. Pronto. Teste de hipótese, estatística descritiva, intervalo de confiança para um parâmetro. Essa é que a gente está agora, tá? Intervalo ou teste de 2, teste paramétrico, quadrado, 2 de análise de variância, 2 de análise de regressão. Pô, o cara ainda deu um palpite falando o número de questões, hein? Palpite bom esse palpite, viu, Gui? Tá. Boa, tá. Então vamos lá. Letícia e Lucas. Vamos ver de novo aqui a questão rapidinho. Tem uma máquina, ela enche os sacos de cimento com 50 quilos. A embalagem, ela pesa o cimento dentro da embalagem. Então, ela enche e já pesa. O peso da embalagem é 50... O peso normalmente deveria ser 50 quilos e o da embalagem é 1. Então ela deveria encher 50 quilos e se ela medisse na mesma hora, daria 51 quilos. Pronto, porque a embalagem pesa 51. Então, ela põe exatamente 50 de cimento, mais a embalagem que é 1, ela pesa tudo isso junto, teria que dar 51. Uma amostra de 4 sacos de cimento forneceu os seguintes pesos. Então, tá vendo que os sacos já com a embalagem, alguns estão mais, 51,97, aí tem um de 50,76, tem um de 52,5, tem um de 51,83. Ela tá vendo que, no geral, só com 4 amostras, isso é um problema que na prática não é tão útil, tá? Você deveria pegar bem mais amostras. Mas aqui, por nosso exemplo, ela só teve 4 amostras e 3 estão passando de 51 quilos. Então, a empresa pode estar perdendo dinheiro porque a máquina enche mais do que deveria. Esse é o primeiro ponto. Depois, se a máquina está enchendo mais do que deveria e eu tenho preço, eu posso estimar quanto dinheiro eu estou perdendo por ela estar enchendo a mais. Até aqui tudo bem, Letícia? Beleza. Tá. Boa, Lucas, também. Então tá. Ela pode estar perdendo dinheiro. Forneça utilizando um nível de 95% de confiança. Então, quando ele usar o termo confiança, é porque você está num intervalo. Se ele falar significância, você estaria num teste de hipótese. Essa é a primeira... Vamos colocar aqui, vai, dicas do Thiago, vai. Não sei se é bem dicas do Thiago / Vini, né? Se ele falar de confiança no intervalo, só avisar que eu estou... se ele falar de confiança no exercício, desconfie se tratar de um intervalo de confiança. Um problema, né? Problema de intervalo de confiança. Se falar significância, você está com mais um problema de teste de hipóteses. Beleza. Só avisar que eu estou numa aula com vocês. Estão me ligando aqui. Sim. Pronto. Deixa eu voltar ali. Cadê? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Fornece utilizando um nível de 95% de confiança o valor máximo médio do cimento que está sendo entregue. Isso aqui que pode ter gerado a confusão. Quando eu falar de confiança, eu estou no intervalo. No intervalo, ele pega o parâmetro, você tem lá a média, no caso, o valor médio de cimento que ele enche, e um intervalo de confiança da média, ele fala o valor máximo, né? A verdadeira média do valor lá de peso, né? Minha máquina enche com um certo peso, médio.
eu não tenho esse valor verdadeiro, o parâmetro mi. Eu só tenho uma amostra, e essa amostra tem uma média amostral lá, o x barra. Então, eu construo um intervalo para falar, o verdadeiro valor do parâmetro está no máximo nesse limite superior, no mínimo nesse limite inferior. Então, o verdadeiro valor do parâmetro está nessa faixa de valores. Isso é um intervalo, e aí você bota 95% de probabilidade do valor estar lá dentro, fica um intervalo de 95% de confiança. Quando ele fala o valor máximo médio do cimento, ele está querendo falar o limite superior do intervalo de confiança da média. É isso que ele está querendo falar. Vê se faz sentido. Isso aqui é bem assim, importante, porque vai cair um exercício de intervalo de confiança, e se cair de maneira prática, vai ser com essa cara da prova. Faz sentido o que eu falei? Quando ele falar de valor máximo médio, e ele já está usando o termo confiança lá no meio do exercício, você tem que pensar, é um intervalo de confiança e ele quer o valor mais superior, ele quer a cauda de cima ali, o limite de cima. Faz sentido? Não faz sentido, mais ou menos. Boa. Só que ele quer em reais, então a gente tem que fazer o valor máximo médio que ele tem de cimento, de quilos, e depois transformar para reais o problema. Então eu vou resolver aqui a questão com vocês, rapidinho, para a gente ir para as outras. Primeira coisa, né? Quero saber o valor máximo médio. Isso é igual construir um intervalo de confiança da média do peso, pegar o limite superior e transformar esse valor de peso em reais, já que temos o custo de cada quilo. Beleza. Aqui, ó. Dados do enunciado. Vamos lá. Dados do enunciado são esses. Dados do enunciado. São esses aqui. Vamos subtrair o peso da embalagem. Essa é a primeira coisa, porque ele gasta dinheiro com o cimento. A embalagem ele não gasta. Só que ele está pesando a embalagem. Então, não vou chamar de dados, vai. Pesos sem embalagem. Vamos chamar assim, sem embalagem. Pronto. Peso sem embalagem recebe tudo que eu tinha, menos 1 quilo. 1 quilo, pronto. Então, peso da embalagem. Aí, ó, limite superior do intervalo de confiança. Aí que você tem que pegar as fórmulas lá no nosso livrinho, a gente tem o material, ó, eu deixei com vocês. Aí vai estar aqui no problema de intervalo de confiança. Deixa eu já pegar. Estimação por intervalo. Cadê? Ó, você vai ter que pegar o intervalo da média, e ele vai ter essa fórmula aqui, ó. Limite superior é média mais valor da normal, sigma sobre raiz de n. Então, você vai ter que pegar essa fórmula. Só que neste exemplo, eu não tenho o desvio padrão populacional. Eu estou num problema da T-Student. É muito conceito. Eu até coloquei já o vídeo que você tem que assistir aqui no link. Mas, assim, para resolver a questão, o que eu preciso? X barra, vou tentar comentar aqui. X barra mais valor da distribuição vezes desvio sobre raiz de n. É isso que você precisa para resolver a questão. Esse é o limite. Limite superior. Nesse caso, não temos o desvio populacional. Estimamos pelo desvio da amostra. Distribuição é a T-Student, nesse caso, com n menos 1 graus de liberdade. Pronto. Aqui está o pulo do gato. Você vai ter que usar a tabela da T-Student na hora da prova. Aí eu vou colocar assim, eu vou chamar de limite superior, isso aqui. Limite superior vai receber a média dos dados, mais um valor da distribuição T, com 95% de confiança,
Por quê? Se eu só quero o limite superior, aqui tá uma coisa foda, porque o pessoal erraria. Eu só quero o limite superior. Então, preciso estar só na cauda de cima da distribuição. Terei 95% dos dados abaixo do valor e 5% só na cauda de cima. Isso aqui é importante. Se você, às vezes, botar 97,5 na sua tabela, deixar 2,5 em cima e 2,5 embaixo, esse exercício você não vai acertar. E aí, beleza, eu boto esses valores, coloco o desvio dos dados, raiz de n, a gente tem o tal do limite superior. Deixa eu ver quanto que dá o limite superior nesse negócio aqui. Vamos já deixar aqui, ó. Limite superior. Opa. Limite superior, ó. Dá 51 quilos. Ele 51,62. Então tá. Cada quilo custa 36 por 50, porque são R$36 por 50 quilos. Quanto que dá isso? Deixa eu já ver aqui. Custa R$0,72. Então, se eu pegar para saber quanto gasto, limite superior vezes 0,72, aqui, ó, 37, né? Na verdade, eu preciso pegar, vamos já pôr, quanto eu gasto a mais. Então, eu tenho que pegar esse limite, tirar os 50 quilos, que é o que eu já tinha. Acho que aqui vai ficar mais fácil. Eu vou tentar resolver e vocês veem se faz sentido. Quanto eu gasto a mais é isso aqui, ó. Eu pego o limite superior, que era assim, a minha máquina enche em média, no máximo, 51,62, só que 50 quilos é o certo. Então, na verdade, o que ela enche a mais, é esse termo aqui, 1,62. Ela enche 1,60 kg a mais do que deveria. Quando eu multiplico quanto isso custa, aí eu tenho o gasto que ela tem a mais, que dá 1,168. Na hora da prova, você vai estar fazendo isso lá, arredondando, não sei o quê. Você vai chegar... Nossa, fechei o exercício, que tristeza. Que tristeza. Aqui, ó. Você vai chegar em 1,17, que é a questão item C. É mais ou menos isso. Item C. Digam para mim, este é o momento crítico. Daqui a pouco eu vou até parar de gravar e começar outra gravação. Estou fazendo as questões, tentando passar a conta e falar dos conceitos, e já deixei, por exemplo, o vídeo dessa aula, por exemplo, intervalo de confiança da média, eu tenho dúvida nisso. Você vai abrir, eu já estou pegando esse link do YouTube e deixando no material, para você ver depois. Então, o que você vai ter depois da aula é isso aqui, ó, já vamos rodar. Eu estou tentando resolver a questão, indicando o que é importante, já deixando o link. Tá muito devagar, tá muito rápido, tá bom, deu para entender, não deu para entender? Falem comigo, essa é a hora que vocês... O Fuji é para vocês, então vocês têm que estar sabendo aí. O que vocês acham? Galerinha do mal? Pessoal? Responderam no chat já. Ah, tá. E aí, o que responderam? Por mim, tranquilo, deu para entender sim, deu para entender, tranquilo, entendi bem. Entendi. Boa. Tá. Já vou deixar mais ou menos aqui separado, então. Questão 2, questão 3, sei lá. Deixa eu ver, ó. Já deixar como vai ficar mesmo. Vamos. Renderiza. Ó. Dicas do Thiago Vini, temas para ficar de olho. Depois eu ponho ele em tópico, vai ficar melhorzinho. Aqui está a aula, aqui tem os comentários, às vezes tem aqui um resultado, ele vai mostrando, ó. Beleza. Tá, vamos para a próxima. Teste 3. Esse daqui acho que vai ser mais falar com vocês, porque a conta mesmo eu acho que vai ser fácil. Você não vai precisar fazer a conta, é mais entender a conta. Então, vamos ver junto.
Sejam MIA e MIB os tempos médios de vida em meses de duas marcas concorrentes de pneus radiais. Tá. Uma amostra de cada marca foi retirada e testes de vida foram feitos. Dados amostrais e populacionais estão a seguir. Então, ó, ele tem o número da amostra A, 26 e 24 para a amostra B. População B são duas marcas diferentes. A média amostral deu 72 em um e 70 no outro. E olha que engraçado, ele tem o desvio da população da amostra A e o desvio da B, mas ele tem o desvio populacional da A e da B. Isso não é prático. Na prática, você dificilmente vai ter o desvio populacional, mas ele te deu essa informação. Isto é importante para o problema. Você tem o desvio da amostra, só que se você tem o da população, você não precisa inferir. Você já tem o da população. Então, estamos num problema de comparar duas médias. O que você tem que prestar atenção aqui? Deixa eu já colocar, então, questão 3. Vamos tentar escrever aqui. Questão 3 da P1, né? Questão 3 envolve duas populações, pneus diferentes, e está comparando as médias obtidas. Deixa eu já pular aqui. Está comparando as médias obtidas em cada pneu, numa amostragem feita. Ponto curioso. O exercício comenta, o exercício dá o desvio amostral de cada marca, SA, vou colocar assim, SA, SB, mas também dá o desvio populacional, sigma A, sigma B. Vou colocar aqui. Isto não é comum na prática, mas para o exercício já te indica a formulação que você deverá utilizar. Então, numa matéria de estatística, te deu o desvio da população, isso não é comum na prática, mas já ajuda você a saber o que você tem que fazer. Quando vemos duas populações, ou estaremos no intervalo de confiança das duas, ou num teste de hipóteses, que vai ter 3 casos comparando as populações, mais o caso de comparação com médias pareadas, com dados pareados. Seguinte, pareados. Até aqui, eu só estou escrevendo a questão mais ou menos entendendo do ponto de vista do ponto de vista de professor aqui, eu estou lendo a questão e tentando passar para vocês o que eu enxergo para vocês também chegarem na questão sabendo o que ela vai cobrar. Tem algum termo que eu usei até agora que não está fazendo sentido? Tudo isso que eu escrevi aqui, que eu fui falando com vocês. Tem dúvida até aqui? Galerinha do mal. Boa, beleza. Lucas, vai ser com você. O Fuja vai ser mais focado em você, tá bom? Você que está respondendo. Então, responde para mim, por favor, se você puder. Então, tá. Vamos descobrir, então, se duas populações vai ser um intervalo ou vai ser um problema de teste de hipóteses. Ele deu essas informações, ele deu o sigma, então você vai ter que usar algum caso que é desvio da população tá lá. Considere as seguintes assertivas sobre estes dados. O verdadeiro valor de MA menos MB, ele está comparando a média populacional de A e B, está no intervalo, o outro está no intervalo, o outro está no intervalo, e esse aqui fala de intervalo também, mas com uma outra questão. Então, é um problema de intervalo de confiança da diferença, não é um problema de teste, de hipóteses. Até aqui tudo bem, você tem um intervalo de confiança da diferença. Onde que vai estar isso, Vini? Você lembra? Se a gente botou no formulário, talvez deu, ó. Intervalo de confiança para a média das populações, olha que bonitinho. Com sigma 1 e sigma 2 conhecidos. Olha o intervalo aqui, ó. X barra mais ou menos Z de alfa
sigma sobre raiz de n. Pronto. Esse é o intervalo de confiança da média populacional, então MA menos MB, você vai ter que... Cadê? Aqui, ó. Esse é o intervalo, ó, x barra A menos x barra B, que é a parte... Ali era o de uma dimensão fica assim, quando você estende o de uma dimensão para duas populações, ele fica exatamente dessa forma. Se perguntarem se as médias são iguais, temos que ver se zero está contido dentro do intervalo. Se ele estiver, consideramos que as médias são iguais. A gente até deixou isso aqui anotado. Percebam que esse resumo já funcionou antes das provas. A gente tinha esse material antes das provas. Vamos ver a questão. O verdadeiro valor está no intervalo. Então, agora você vai ter que fazer um exercício de ter a fórmula. Vocês vão ter formulário lá na hora, não vão? Diz que sim. Pode levar formulário? Eles vão dar um formulário? Não. Não sabe, a gente leva. Tá, vamos considerar que vocês levem. Pronto, vocês vão levar. E se eles não derem, não é razoável fazer vocês decorarem. Pronto, pode levar uma sulfite. Ótimo. Então, vocês vão botar essa fórmula lá, por exemplo, né? E aí, vamos lá, x barra A menos x barra B. X barra A é 72, x barra B é 70,4. Até aqui todos estão iguais. Mais ou menos, valor da distribuição, e aí que tá. Valor da distribuição qual? A distribuição normal ou a distribuição T-student? Ele deu o sigma, né? Então, se ele deu o sigma, você pode usar como se você conhecesse a distribuição, que é esse caso aqui. Se for o valor da normal, ó, Z de alfa sobre 2, quanto que era a confiança? Eles estão falando de 95%. Vocês estão falando 95%? Eu tenho que colocar 97,5% de um lado para ter 2,5% na cauda e tenho que botar 0,02,5% do outro, 2,5% do outro. Então, ó, este valor, vou até deixar aqui para vocês. Como é que fazia um chunk? Pronto. Valor da distribuição normal para o intervalo tem que ter 2,5% em cada cauda. Então, o Z aqui, nesse caso, é a distribuição normal, quando eu coloco 0,975. Você vai ter que buscar isso aqui lá na tabelinha que vocês vão ter. Eles ainda deixam tabela, eu acho. Vamos ver o valor aqui, vou botar o Z, ó. Z. 1,96. Beleza, vocês vão ter encontrado 1,96, é o que está aqui, desde que os desvios sejam os desvios, né? Variância aqui, ó, ao quadrado, tem que ser a variância da população ao quadrado e o NA. Vamos ver, então. Variância da população é tudo 2 ao quadrado, 26 e 24. Esse aqui é o intervalo de confiança da média, da diferença das médias ali. Com 95% de confiança. O verdadeiro valor de MA menos MB está nesse intervalo com 95% de confiança. Até aqui eu não vejo o problema, vai ser mais problema semântico. Item 2, o verdadeiro valor está no intervalo, o intervalo está igualzinho, com 95% de probabilidade. É isso aí. Agora a gente vai discutir, então, terminologia. O intervalo de confiança contém o valor do parâmetro com 95% sendo uma probabilidade. É como ele é montado. Olha só. Eu acho que a gente já põe a formulação aqui, mas o intervalo ele contém o verdadeiro valor do parâmetro, a confiança é uma probabilidade. Então, eu acho que do jeito que ele pôs aí, ele quer que você ache que a 2 está correto e a 1 não. Eu não sei, vocês não vão ter a resposta, né? Eu acho que isso aí é bem sacana dos professores, mas eu estou imaginando aqui, ó, o intervalo de confiança está aqui, o que está no meio é 95%. Então, a probabilidade deste intervalo conter o parâmetro é μ. A probabilidade deste intervalo conter o parâmetro é o tal do 1 menos alfa. Se 1 menos alfa é 95, este é um intervalo que a gente chama de intervalo de confiança, que contém o verdadeiro valor do parâmetro com 95% de probabilidade. Eu estou inclinado a imaginar que a 2 está correta. Mas eu não sei se o pessoal vai... não sei que pegadinha que é esse negócio aqui, viu? Mas chato, hein? Muito ruim, não gostei, desaprovo, mas eu estou mais imaginando que confiança é um termo que a gente usa para probabilidade. Pode ser que as duas estejam corretas também. A gente viu que a formulação está ok. Esse outro deve ser o problema quando você não tem
É um intervalo quando você não tem o sigma estima pelo S. Então, se você vier aqui quando você não tem, ó, vira este problema aqui, ó. Sigmas, desvios desconhecidos, porém iguais. Você vai estar nesse caso. Aí você teria que comparar se essa é a fórmula que eles estão usando lá, se está batendo. Não vou fazer a conta, mas seria essa a ideia. E eu acho que 25 vezes 23, parece que vai ser também. E aqui se zero não pertence ao intervalo, indica que MA é igual a MB. A gente até tinha deixado aqui, ó. Se as médias são iguais, temos que ver se zero está dentro do intervalo. Se tiver, consideramos que zeros são iguais. Então, o zero tem que estar no intervalo. Você tem um intervalo, tem um valor menor e um valor maior. Se o zero estiver dentro dele, você considera que as médias são iguais. O que o exercício fala é, se o zero não está no intervalo, isso indica que são iguais. Aí é errado. O item 4 está errado. Então, apenas a afirmação 4 está correta? Não. As afirmações 1 e 4 estão corretas? Não, a 4 não está correta. As afirmações 2 e 4 estão corretas? Não, a 4 não está correta. D, apenas a afirmação 1 está correta e apenas a afirmação 3 está correta. Olha, essa 3 você teria que conferir, mas já que não sobrou a 2, então vamos imaginar que a 1 é o valor aqui do teste. Mas, porque eu sei que a 1 está ok, né? Então, pontos a se perceber aqui. Ele deu sigma, você cai numa parte, pode ser teste de hipótese, pode ser intervalo de confiança, você vai usar o fato de conhecer o sigma. Outra parte importante, quando eu não tenho sigma, eu uso o S, eu tenho uma distribuição T. Isso tem que estar bem claro, isso tem que estar com isso internalizado. Questões de múltipla escolha com a verdadeira e falsa. Questões de terminologia a gente tem que tratar passo a passo. Não dá para dizer que está certo ou errado de cara, mas me pareceu que a 1 estava bem ok, a 2 até então estava ok. Então, você tem que levar o problema sem excluir nenhuma, mas a que tiver errado você tem que excluir de todo jeito. Nesse caso era a última. Esse terceiro aqui, ele é um caso, você vê que não está 1,96, está 2,011, deve ser o valor da T-Student. Então, a gente teria que checar, e eu acho que ele pôs a fórmula errada aqui, para que apenas a afirmação 1 esteja correta. Então, seria o item D. Mas, no fim, você tem que ler essa questão e pensar, um problema de intervalo de confiança de duas populações. Vamos Professor, lá. Manda. Quem tá falando mesmo? Eu não entendi porque Lucas. porque na afirmativa 1 ele faz o teste com uma distribuição normal e na afirmativa 3 ele faz um teste com uma distribuição de T-Student. Tipo, porque ele dá o desvio padrão. Ele poderia fazer isso? Ó, é engraçado, né? Eu tenho os desvios, eu tenho os desvios populacionais. Boa pergunta, viu, Lucas? Eu tenho os desvios populacionais. Eu posso usar essa fórmula aqui que usa o desvio populacional. Então, eu estou mais correto, né? Eu vou ter um intervalo mais preciso. Se eu não tivesse, eu poderia usar essa outra fórmula. Até aqui tudo bem? Poderia usar, né? Se eu não tivesse, ok? Ok. Só que o que ele está afirmando é o verdadeiro valor está nesse intervalo. E aí ele adotou o outro intervalo, como se ele não conhecesse. Tanto é que nesse outro intervalo, dentro da raiz, ele joga 2,25, que é o desvio da amostra A, e 2,47, que é o desvio da amostra B. Então, de certa forma, eu não posso dizer que está errado. Se você me dissesse qual você adotaria, eu adotaria o primeiro. Mas ele está usando como se não conhecesse. E está falando, o verdadeiro valor está nesse intervalo com 95% de confiança. Ora, se ele botou o valor da distribuição correto aqui, se esse é o valor da T-Student com os graus de liberdade corretos, e o que está dentro da raiz estiver correto, essa afirmação não é mentirosa. Não é mentirosa. Tipo, o valor do parâmetro está nesse intervalo. É que esse é o pior intervalo do que o primeiro. Eu acho, estou suspeitando que ele errou a conta aqui dentro. Talvez ele tenha botado alguma coisa diferente para você falar. A 3 não está correta, entendeu? Mas é mais essa questão. Como que a gente foi excluindo? A 4 não estava certa, a gente ficou entre a D e a E, eu tenho certeza que a D está correta, que é a afirmação 1. Então, a gente assinou a D e seguiu em frente, mas pense em termos de questão de prova, não é mentira que um intervalo como esse aqui, com desvios iguais, porém desconhecidos, não é mentira que ele contém o valor do parâmetro. Não é mentira, entende? Entendi sim, professor. Obrigado. Deixa eu ver se ele coloca alguma coisa muito na cara aqui.
Ele coloca 48. A princípio, bom, é uma questãozinha mais dificinha mesmo. Não acho que vocês não estão sem motivos preocupados com a REC aí. Deixa eu pausar essa daqui para gravar uma parte 2, só para não ficar pesado. Vamos lá. Se alguém